Bem, então bom dia a todos, bom dia a todas novamente. Turma, nós vamos começar esta aula, tá? A partir da página 124. Então, quem estiver com as apostilas aí, nós estamos na apostila 1A, página 124, a partir da 124. Nós vamos começar a falar com relação a conceito de terrorismo, né? E vamos trabalhar aqui alguns grupos terroristas, tá? Eu vou trabalhar com slides essa aula, que eu acho que fica um pouco mais dinâmico, um pouco melhor, tá? E aí a gente vai adiantando aí o passo, tá bem? Bem, vamos lá então. Primeiro, começando aí com os slides, só organizar aqui para que ele funcione, tá? Só um minutinho que eu tô apanhando aqui também, tá, gente? Bem, todos estão conseguindo ver o slide aí? Só me dá um ok aí, Ricardo, se for o caso. Me dá um ok, a Giovana, né? Se vocês estão conseguindo ver, está Tá dando certinho? pra ver sim, Clídia. Ah, então beleza. Galera, eu Dá preciso pra desse ver sim, dá pra ver sim. Tá, eu preciso desse feedback de vocês só para ver se está funcionando, tá? O som também tá legal? Tá sim. Ah, então beleza. Bora lá então. Bem, começando aqui com o terrorismo, né? Bem, quando falamos em terrorismo, pessoal, nós temos que lembrar, né, que terrorismo é uma nomenclatura, um nome muito recente. É muito novo essa ideia de terrorismo, tá? Quando eu falo muito novo, eu quero dizer que isso daí começa a ser usado realmente, tá? Final dos anos 60, começo dos anos 70 para cá, tá? E quando nós falamos em terrorismo, geralmente a gente lembra dos árabes, nós lembramos dos muçulmanos. Então, sempre quando falamos em atentados terroristas, nós vamos lembrar dos muçulmanos, tá? Por favor, lembre-se que, né, os muçulmanos causam atentados, alguns, né, grupos muçulmanos, alguns grupos radicais muçulmanos causam terrorismo? Causam, mas não são só esses, tá? Então, nós vamos ver que existem vários grupos. Por exemplo, aqui na América do Sul, na Colômbia, nós tínhamos as Farc, tá? Na verdade, a gente fala as Farc, mas é Farc, tá? São as forças revolucionárias, né? Forças revolucionárias colombianas, tá? A Farc. Bem, então temos aí no primeiro slide, nós temos aí o seguinte. Primeiro, nós temos... Deixa eu só admitir o resto do pessoal aqui que está entrando. Beleza. Vocês sabem alguma maneira de deixar tudo habilitado para todo mundo poder ir entrando automaticamente? Eu acho que não tem aqui, não. Vou ter que ir habilitando conforme forem entrando. Bem, pessoal, seguinte, ó. Caso caia a conexão, é só clicar no link de novo, tá? E voltar para cá. Nós temos aula hoje, tá? Até às 9 horas, como a Betânia me falou. Só que nós não vamos ficar todo o tempo aqui, porque fica muito maçante, fica muito cansativo, tá? Então eu trabalho mais ou menos até às 8h15, por aí aqui, e aí depois a gente faz algumas atividades, algumas tarefas, tá? E se eu extrapolar um pouquinho desses 15 minutos aqui, não tem problema também não, tá? Caso caia aí, vocês voltem, tá bem? E aí eu finalizo aqui, aí a gente vai fazer as atividades, os exercícios e estaremos lá no WhatsApp, tá bem? Então vamos voltar aqui. Temos então aqui terrorismo. Então o terrorismo é o nome dado a protestos violentos realizados por grupos ou indivíduos que objetivam transformar ordens do governo, bem como o próprio governo. O que quer dizer isso?
Quer dizer que os grupos terroristas, né, eles são grupos radicais, tá? Que podem ser grupos que querem mudar o governo e pode ser grupos, né, que querem tomar o poder mesmo. Então pode ser que um grupo terrorista ele queira simplesmente mudar o país dele, ou ele queira até mesmo comandar o seu país. Existem países que estão sendo comandados por grupos radicais aí, tá? Bem, uma das características deles, eles utilizam o pânico, gerando decisões precipitadas e radicais. Então, a maneira deles chegarem no poder, deles tomarem o poder, ou deles conseguirem, né, algo que eles querem, é através do pânico. Então, um cara explode, um homem-bomba explode, ou um outro exemplo, um carro vai explodir, ou vai entrar um grupo armado atirando num shopping, né? E isso faz com que o governo tenha que fazer uma grande mobilização para evitar esses problemas. E isso causa o pânico, né? E esse pânico gera decisões muitas vezes precipitadas e radicais. Por quê? Porque o governo não quer perder o poder. O governo quer se manter, se perpetuar no poder, tá bem? Bem, continuando aí, né? Temos aí apenas um desenhinho, né? Terrorismo, quando o homem vira bicho. Agora eu tô vendo que a imagem tá ruim pra caramba, mas na hora não aparentava. E aqui nós temos como que funciona o esquema do terrorismo, né? Então temos ali, ó, causas do terror. Primeiro ponto, insegurança social. Gente, quando você não tem uma segurança social, quando você tem medo de sair às ruas, né? Quando você tem medo de pegar simplesmente um ônibus, né? É algo assim radical, né? E essa insegurança social é o ponto-chave deles. Eles precisam mostrar que o governo está ruim, que o governo não está legal e que eles vão tomar o poder para melhorar a vida das pessoas. Isso é uma grande mentira, tá bem? Depois, instabilidade política. Eles começam a fazer atentados, isso e aquilo, simplesmente para poder desestabilizar a população, tá? O governo, perdão. E aí o governo vai ficando instável, até eles poderem tomar o comando do país. Temos um caso muito clássico. Depois eu posso dar uma aula só disso para vocês. O problema da Síria. A Síria está vivendo uma guerra civil, né, desde a Primavera Árabe. Então, desde 2011, que a Síria está vivendo um problema ali. E esse problema, né, é gravíssimo, porque a Síria está dividida basicamente em 4 partes. Então tem uma parte que o governo comanda, tem uma parte que um grupo terrorista comanda, tem uma parte que não é um grupo terrorista, mas é um grupo paramilitar que comanda, e tem um outro grupo, que são um povo que vive na Síria, mas que eles não têm uma pátria, que eles estão querendo tomar a região também. Então, assim, né, isso causa uma instabilidade política muito grande. Outro ponto importante, né, que vai causar aí o terror nas pessoas: desigualdade, desemprego, né, as injustiças que muitas vezes acontecem, né? Neste caso eu até citei lá, né, de um grupo que está na Síria, tá? Que são os curdos, tá? Ali entraria nessas crises étnicas, né? E o desejo de propaganda, tá? Então tudo isso vem causando, né, a instabilidade, e com isso, quando o governo se torna instável, isso é muito propício para que um grupo terrorista tome o poder. Por favor, lembrem-se sempre, um grupo terrorista é um grupo paramilitar, quer dizer que eles não são o governo, não são o exército, não são as forças armadas, tá? É um grupo armado, mas não é um grupo do governo, não é o grupo do exército, tá? Que tomam o poder. Quando o exército, por exemplo, toma o poder, né, sem ser por vias legais, aí seria um golpe de Estado. Mas ele não é
um grupo terrorista. Um grupo terrorista é um grupo radical que causa a instabilidade, que tenta tomar o poder a qualquer custo, mas eles não são militares. Tudo bem? Bem, vamos continuar aí, né? Ali, o grupo terrorista aproveita, né, a oportunidade política. Então, toda essa instabilidade faz com que gere, né, um desconforto e um grupo político, o grupo radical pode tomar o poder aí nesse caso, tá? Bem, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, tem um bate-papo aqui só para entender. Cris, você vai mandar os slides depois? Luísa, posso mandar sim, tá? Eu posso mandar os slides depois para vocês sim, tá? E essa aula também está sendo gravada, tá joia? Então você vai ter dessa maneira aqui, você vai ter lá. Mas eu mando os slides também, isso aí pode ficar tranquilo. Bem, vamos lá. Dentro da ideologia, pessoal, existem grupos radicais de todos os setores, tá? Então você vai ter grupo radical marxista, que seria um grupo radical de esquerda, tá? Você vai ter grupo radical, né, dentro de uma ideologia religiosa. A grande maioria dos árabes que são radicais, dos muçulmanos, é religioso, tá? Você tem dentro do contexto racial, nós vamos estudar ainda esse ano, né, sobre os povos ali da África, tá? Então nós vamos ouvir falar sobre os Tutsis e os Hutus, né? São povos que vivem dentro do mesmo país e que começam a se matar, tá? Então pode ser uma ideologia racial radical, né? A própria Ku Klux Klan era um grupo radical, né? Nós temos aí uma ideologia nazista, né? A raça ariana se considerava superior às demais, tá? Separatista, um exemplo do separatismo, né, é a região basca, né? Os bascos que querem se separar da Espanha, tá? Aquela região da Catalunha ali, né, onde tem a cidade de Barcelona, né? Eles são um grupo separatista, tá? Nós temos o IRA, né, que é um grupo da Irlanda do Norte, que também é separatista, tá? Temos questões, a ideologia ambiental, que faz com que existam radicalismos, né? O anti-aborto, proteção animal. Então, assim, existem uma série de coisas, uma série de ideologias que a pessoa vai comprar aquela ideia ideológica e, em cima de comprar aquela ideia ideológica, o cara vai para as vias de fato, tá? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós tivemos há anos atrás, grupos tentando derrubar o governo, né? Tivemos um golpe militar lá em 64 e depois nós tivemos vários grupos armados, tá? Que causavam muitas vezes o terror para tentar tirar aquele governo que era considerado um governo por eles, um governo ilegítimo, tá bem? Não vou entrar no mérito do caso se o governo era legítimo ou não, mas era um governo considerado ilegítimo. Então nós tivemos aí o MR8, né, vários grupos aí que tentaram derrubar. Bem, qual que é a estratégia desses grupos terroristas aí, né, para poder desestabilizar o governo? Como que funciona? Então, primeiro, a estratégia ali, atritos. Então, quanto mais atritos eles conseguirem causar dentro de um país, melhor. Quando eu falo atritos, é realmente causar o desconforto, fazer uma pessoa falar uma coisa do governo e outra pessoa falar outra, né? Depois, com aqueles atentados, isso e aquilo, uma bomba explodindo no meio do nada, você causa intimidação. Depois eles vêm, muitas vezes, com vídeos amadores, né? E fazem provocações, tá? Chamam o governo de corrupto, né? Vão derrubar o governo, que eles já tomaram conta e estão infiltrados no governo, então vem essa provocação. Sabotam a parte da sabotagem da paz, então isso é o quê? Nós vamos desestabilizar, causar o medo, o pânico nas pessoas, tá? Gente, quando você causa o medo, o pânico nas pessoas, nossa, para um grupo terrorista isso é meio caminho andado,
né? Porque as pessoas vão se sentir desconfortáveis e não vão acreditar mais no governo, né? E por fim, aí entra o contexto da competição, tá? Bem, depois disso, nós temos aí os objetivos, tá? Em cima desses objetivos, temos ali mudança de regime, então seria uma mudança de governo. Depois nós temos, né, a mudança territorial, então vamos lá tentar mudar, talvez conquistar uma parte do território e tomando aos poucos o poder no país. Depois a mudança, né, da atuação política, o controle social. Esse controle social é muito importante também, tá? Porque através do medo, através do pânico, eles estão ali simbolicamente, por favor, entenda, entre aspas, eles estão ali para garantir a segurança das pessoas. Na verdade, eles estão fazendo um controle social. O que seria esse controle social? É simplesmente nada mais, nada menos que tomar, intimidar as pessoas e ter esse controle, né? Naquele filme, eu já citei para vocês, o V de Vingança, né? Naquele filme mostra muito bem como que surge a intimidação social. Então, ele vem causando atentados, joga essa culpa em alguém, e a partir desse momento ele pode colocar, por exemplo, um toque de recolher. Depois das 10 horas, ninguém pode estar na rua, né? Aqueles que discordam do governo começam a ser punidos, presos ou mortos. É instituída censura, tá? Então, tudo isso vem acontecendo. Bem, e por último, manter o status quo, né? O que seria esse status quo? É simplesmente eles se manterem fortes, né? Eles se manterem controlando toda a situação aí, tá? Bem, atuação e o ato terrorista, para a gente ir finalizando esse slide. Temos ali lógica de atuação, né? Temos a parte econômica, a parte política e a parte psicológica. Então, o terrorista, ele segue uma lógica. Muitas pessoas viram e falam assim, nossa, terrorista é o cara louco. Não é. Não é o cara louco. É um cara que tem uma ideologia, ele tem uma ideia, ele tem um objetivo, tá? E esse objetivo ele vai fazer o que for preciso, de uma maneira radical, para poder cumprir esse objetivo, tá? Assistiram a quarta temporada de La Casa de Papel? Se vocês assistiram, né, não vou dar muito spoiler aqui não, mas lá tem um personagem lá que ele vai, né, em cima da sua ideologia, ele vai até as últimas consequências, se for o caso, se for necessário, tá? É assim que funcionam os grupos terroristas. Ele tem uma ideologia muito forte, muito embasada, e ele vai fazer o que é necessário para tomar o poder. Tudo bem? Vou molhar um pouquinho aqui a garganta, porque destreinei nessas 2, 3 semanas, gente. Vamos lá, então. Resposta do Estado, né? O que o governo faz quando começam a ter, né, esses grupos terroristas, esses atentados terroristas aí? Primeiro, né, dissuasão. O que seria essa dissuasão? Só ver o bate-papo aqui. O que seria... desculpa, Isadora. Vamos para a parte psicológica, que eu acabei pulando isso. Perdão. Vamos lá, então. Então, dentro da atuação do ato terrorista, né? Nós falamos dessa parte da lógica de atuação, a parte econômica é desestabilizar o governo economicamente, a parte política é fazer com que o governo se perca, e a parte psicológica é causar o pânico, causar o medo, e muitas pessoas começarem a defender que essa ideia é a correta. Então, psicologicamente falando, eles vão mudar, né, o conceito das pessoas. Tá? E as pessoas, não todos, por favor, mas muitas pessoas vão começar a aceitar. Nós vimos, agora nesse período de crise, nós vimos muito dentro dessa persuasão psicológica, né? Muitas pessoas que apoiavam, por exemplo, o atual presidente,
começaram a parar de apoiar, por quê? Porque a mídia começou a se posicionar contra, né? Quando falamos no coronavírus, que é um tema atual, né? Psicologicamente, algumas pessoas foram afetadas, que não saem de casa por nada, que estão com um medo muito grande, né, dessa doença. Pessoal, claro, por favor, não estou entrando no mérito da questão que não tem que ter cuidado. Claro que tem, claro que temos que ter cuidado. Mas tem pessoas que psicologicamente se abalam mais com uma situação dessas, tá? Então, nesse caso aí da parte psicológica, é realmente atingir, afetar as pessoas e eles quererem uma mudança, às vezes até mesmo apoiando esses grupos terroristas, tá bem? Vamos lá então. Respondi a sua pergunta, Isadora? Espero que sim. Bem, vamos lá então. Vamos ver. Ok, então. Agora, dentro do contexto ali da resposta do Estado, né? Vamos ter a dissuasão, né? O que seria essa dissuasão? Seria tentar achar um meio para poder resolver o problema terrorista. Então, né, nós precisamos dissuadir, tentar falar para a população que não é tudo isso, que as coisas não são tão graves, não são tão problemáticas. Tá? Depois, prevenção. Aí é onde há um maciço investimento, um grande investimento dentro da parte financeira, um grande investimento, perdão, dentro da questão de armas, de colocar policiais na rua, né? Essa parte de segurança, sumiu a palavra, segurança. Então a prevenção é você fortalecer o Estado, aumentar essa segurança do Estado, né? A resposta do Estado é tentar diminuir a sua vulnerabilidade, então ele vai tentar a todo custo tentar fechar as brechas para que os grupos terroristas não tenham muito espaço. Vou dar um exemplo aqui sobre um atentado terrorista que aconteceu aí, um dos maiores da história. O atentado às Torres Gêmeas, ao World Trade Center, nos Estados Unidos. Né? O que acontece a partir do momento que aquele grupo, né, radical, comandado pelo Osama Bin Laden, quando eles atacam as Torres Gêmeas lá em 2001, o que o governo americano fez? Primeiro, dissuasão. Dizer que eles focaram muito, que eles conseguiram interceptar vários outros aviões. Que aquele grupo não é tão forte quanto, né, eles estavam dizendo. Essa é o primeiro ponto. Depois, prevenção. Com relação à prevenção, o que eles fizeram? Aumentaram muito o policiamento nas ruas e, a partir desse momento, mudaram-se leis dentro do país. Para quê? Para que não tenham outros atentados terroristas. Então vieram batendo muito firme em cima disso. Quando falamos aí, né, em prevenção, nossa, qualquer árabe lá é visto assim com certo, né, receio. E qualquer ato que fuja um pouquinho à normalidade, eles já estão ali pegando a pessoa, né, dando uma geral na pessoa, levando para o interrogatório para saber, já puxa a ficha policial para tentar evitar. Então, essa é uma prevenção. Vulnerabilidade. Os Estados Unidos é um dos países mais visitados no mundo. Esse é um ponto fraco deles. O que eles fizeram? Começaram a ser mais rigorosos para aceitar pessoas a entrarem no seu país, porque esse era um ponto vulnerável deles, tá? Outra resposta do Estado, prender. Então eles prendem todos aqueles que são suspeitos ou todos aqueles que têm ou tiveram, né, um contato com algum grupo terrorista. Então, poxa, eles têm ali um sistema de inteligência que eles estão a todo momento de olho para tentar saber o que está acontecendo,
Para quê? Nossa, olha, consegui interceptar alguns e-mails, algumas mensagens, e essas mensagens estão indo, né, por exemplo, para o Paquistão, para o Afeganistão, onde existem grupos terroristas. Os caras já começam a monitorar isso, e antes que aconteça alguma coisa, eles já invadem a casa desse cidadão e já o levam. Se ele tiver algum antecedente, algum envolvimento com algum grupo terrorista, ou teve algum envolvimento, o cara já vai ser preso ali, já vai ser interrogado, pode ser deportado, pode ser preso realmente, algo do tipo. E a última instância aí, isso também já aconteceu, guerra. Né? No entanto que depois que termina a Guerra Fria, existe um novo inimigo. O novo inimigo é o terrorismo. Então, o George W. Bush, que é quem estava no poder quando acontece o atentado às Torres Gêmeas, né, ele vai até a mídia e lança, né, que nós estamos fazendo uma guerra contra o terror, tá? E o terror era quem? Eram os grupos radicais, principalmente os grupos árabes, tá? Então, essa questão da guerra aí é muito importante também. Até então, beleza, turma? Mais alguma dúvida? Se tiver, pode mandar aí no chat, tá? Bem, a origem, né? Como que começam os atentados, os grupos terroristas aí? Nós não temos uma data correta, não temos isso. Mas dá para a gente saber. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei a tomada da Bastilha, tá? A tomada da Bastilha, que foi lá na Revolução Francesa, ela foi vista pelo governo como um atentado terrorista, né? Um grupo paramilitar tomando uma prisão e libertando alguns presos políticos ali. Então, isso foi considerado pelo governo um atentado terrorista. Né? Temos aí o terrorismo moderno. Tá? Dentro desse terrorismo moderno, nós temos ataques, né, bombas, tudo isso acontecendo, execução de pessoas, tudo isso acontece. Tá? E muitas vezes o terrorismo é motivado pela religião. Tá? Não é a única maneira, como nós falamos lá atrás, mas ele pode ser motivado pela religião em grande parte das vezes. Bem, os tipos de terrorismo, né? A apostila vai trazer aí alguns tipos de terrorismo, aí vai falar de terrorismo de Estado, alguns aqui. Eu vou trabalhar um pouco aqui com vocês essa questão de terrorismo, os tipos, e depois a gente pode ir lá para o chat, para o WhatsApp, e aí a gente termina as dúvidas lá. Vamos lá então. Ó, com relação aos tipos de terrorismo. Nós temos o terrorismo aleatório e temos o terrorismo seletivo. Tá? O aleatório pode ser o terrorismo religioso. Né? Nós, árabes, odiamos os judeus e nós vamos causar o pânico em Jerusalém. Então, de vez em quando vai lá e explode um carro-bomba na frente de um lugar movimentado. De repente, um cara vai, coloca, né, dinamite no próprio corpo e vai se explodir. Isso é um caso aleatório, tá? Existem os chamados terrorismos nacionalistas, tá? O terrorismo nacionalista, ele é um terrorismo onde eles querem a separação do seu território, eles querem a criação do seu território, querem que o seu povo tenha um próprio país. No entanto, que aí quando falamos em terrorismo nacionalista, está até escrito ali, ó, ETA, né? O ETA é aquele grupo que eu citei mais no comecinho da aula, com relação àquele grupo que quer separar uma parte da Espanha, né? Eles estão entre Espanha e França, e eles querem o próprio país, porque eles não se consideram espanhóis, eles não se consideram franceses, tá? Eles são um grupo à parte, tá? Então eles querem o próprio país. É um povo que não se considera espanhol, que querem a criação do próprio país. Então isso é um terrorismo nacionalista. E aí dentro do terrorismo seletivo aí, nós temos o terrorismo de Estado, que é quando o próprio governo, né, ele começa a causar o pânico para poder ter mais poder, tá?
Então, nós podemos, por exemplo, dar um exemplo aqui. O Hitler. O Hitler, ele fez um chamado terrorismo de Estado. Ele queria ter o poder total no país. E o que ele ia fazer para ter o poder total no país? Ele foi lá e colocou fogo no prédio do Reichstag, que é o parlamento, o prédio do parlamento. Aí ele acusa os socialistas, existe um inimigo, e para que o inimigo não assuma o poder, ele foi lá e assumiu, né, os socialistas não assumissem o poder, ele foi lá e assumiu o poder total do país. Ele já tinha o poder, mas não era total. Ele precisava aprovar leis, essas coisas. A partir desse momento, ele assume com plenos poderes. Isso seria um exemplo de terrorismo de Estado. E temos, né, o chamado bioterrorismo, tá? Esse bioterrorismo, ele é nada mais, nada menos que armas químicas, né, que são lançadas muitas vezes em cima de um grupo radical, de um grupo que discorda do governo, tá, para causar a morte. Por exemplo, o presidente que existia no Iraque, até a invasão dos Estados Unidos, ele chamava-se Saddam Hussein, tá? Ele simplesmente, né, fez um ataque bioquímico à população que discordava dele. Ele foi lá, os curdos, né? Ele foi lá e matou, acho que quase 800 mil curdos, tá? Em um atentado, né? Através de armas químicas aí, tá? Isso é também um tipo de terrorismo, tá bem? Vamos lá, pessoas, continuando aí. Aqui nós temos alguns grupos terroristas, né? O ETA é um caso desses, tá? O ETA ele é um grupo terrorista que como eu disse para vocês, é de lá da Espanha, né? Nós temos aqui o FP25, tá? Que é africano, inclusive eles são favoráveis ao socialismo. Se vocês observarem aqui a estrela, né? É um grupo radical, se eu não me engano, é angolano, tá, pessoal? Posso estar errado, mas é africano com certeza. Aqui nós temos a Al-Qaeda, né? Que é muito conhecida, o grande líder era o Osama Bin Laden. Temos grupos mais antigos, como a Ku Klux Klan, né? Que era um grupo radical, onde saíam de noite para perseguir negros, né? Não eram só negros, por favor, mas iam perseguir negros, iam perseguir mulheres que eram separadas, né? Homossexuais, então ia perseguir essas pessoas, né? E matá-los, principalmente negros que se destacassem na sociedade. Então o cara começou a dar certo na vida, o cara é negro, nós não podemos deixar ele se destacar, tá? Então era um grupo radical, um grupo extremista. E por último ali, o IRA, que é como eu disse para vocês, que era um grupo radical, tá? Da Irlanda, tá? Bem, aí um pouquinho sobre o processo de terror, tá? Então nós temos aqui, né? Primeiro ponto, chamar a atenção. O ataque às Torres Gêmeas, né? A pergunta é, poxa, por que atacar as Torres Gêmeas, o World Trade Center? Ah, morreu bastante gente? Sim, aproximadamente 3.000 pessoas. Se eles jogassem um avião num estádio de futebol americano, de beisebol, teria matado muito mais gente, tá? Isso não tenham dúvida, tá? Mas a ideia era o quê? Era chamar a atenção, porque as Torres Gêmeas eram consideradas o coração dos Estados Unidos, tá? Ali é o coração, ali é o centro econômico. Então, muito mais do que matar pessoas, eu quero causar um pânico, chamar a atenção e mostrar quem nós somos. Tá bem? Ó, eu consigo atingir o coração dos Estados Unidos. Eles não são aí infalíveis, não. Seria esse o ponto, tá? Segundo, perceber a mensagem.
né? Então, as pessoas vão perceber o que eles queriam fazer, tá? Vão perceber nesse ponto aí qual que é a intenção deles. E vai causar o medo, vai causar o pânico. Em terceiro lugar, o que vai ser feito a partir desse momento? As pessoas vão fazer o quê? Eles vão lutar ou eles vão fugir, né? Essa resposta é muito subjetiva, né? Os Estados Unidos, por exemplo, lutaram, né? Eles foram lá, invadiram, né, o Afeganistão, depois vão invadir o Paquistão, vão invadir o Iraque, né? E vão dar uma contra-resposta, tá joia? Outros preferem fugir, outras pessoas preferem fugir aí. Bem, bora lá. Os principais grupos terroristas que nós temos, que existem aí. Então, nós temos a Al-Qaeda, que hoje é liderado por, né, Ayman al-Zawahiri, acho que é assim que fala. Ele é um ex-líder teológico da Al-Qaeda, tá? Temos o Hamas. O Hamas, o principal ponto dele é ser contrário aos judeus. Então, eles não aceitam de maneira alguma a criação do Estado, né, de Israel. Então, nós não queremos judeus aqui. Enquanto existe judeu aqui, nós somos contrários. Temos a Jihad, né, ou Jihad Islâmica, tá, que é uma organização religiosa contra os palestinos. Tá? Temos o Hezbollah, que seriam os islâmicos contra a intervenção ocidental, né, em região islâmica. Então, o Hezbollah, o grande ponto deles é não aceitar, não querer, de maneira alguma, a interferência do Ocidente. Tá? Então, nós não queremos, né, roupas ocidentais, nós não queremos jornais ocidentais, nós não queremos a cultura ocidental aqui, tá? É complicado, mas isso existe. Então, dentro de países que existe o Hezbollah, o acesso de pessoas, né, não islâmicas é muito difícil. Então, é bem restrito, tá? Bem, essa imagem ficou muito ruim, pessoal, a parte escrita. Eu até tentei achar uma melhor, mas não consegui melhor resolução. Mas a parte para escrita aí não é tão importante. O importante é você olhar no mapa onde existem, tá, grupos radicais, tá? Então você vai ver aqui, ó, né, na Colômbia, tá? As Farc, né? Nós vamos, chama aqui, ó, Farc, que é as Farc, perdão, Colômbia aqui. Não, aqui tá errado. Aqui não é Colômbia, não. Aqui é Peru. Desculpe, aqui, ó. As Farc. Nós temos aqui no Peru grupos radicais. Nós temos na África do Sul. Temos, né, aqui ao norte da África, Egito, né? E principalmente nessa região aqui, ó, próximo ao Oriente Médio. Mas olha lá, Espanha, França, também temos aí os grupos radicais, tá? Bem, o terrorismo islâmico, né? O terrorismo islâmico é uma espécie de terrorismo religioso praticado por extremistas islâmicos com o objetivo de alcançar metas políticas e religiosas. Então, eles querem o poder no seu país e querem, né, instituir o islamismo como uma religião oficial e uma religião radical, tá bem? Eles praticam atos terroristas desde 1970. Então, como eu disse para vocês, final da década de 60, início da década de 70, nós temos aí o início dos atentados terroristas, tá? Incluindo ataques suicidas, sequestros de aviões, de pessoas. Teve um atentado terrorista, tá, que aconteceu nas Olimpíadas. E eles simplesmente conseguiram, né, os islâmicos, eles conseguiram fazer um ataque contra a delegação de Israel. Então, muitos atletas de Israel acabaram sendo mortos naquela edição das Olimpíadas, tá? Isso foi ali nos anos próximo aos anos 70, na década de 70, tá joia? Bem, aqui nós temos a história do terrorismo, nós não vamos ler isso daqui não, depois eu mando os slides e aí vocês dão
uma olhadinha com mais calma aí, tá? O perfil dos terroristas, né? Aqui entra um ponto muito legal, né? Olha lá. Muitos veem os atos terroristas e suicidas como comportamentos gerados pela loucura, por um trauma, pela pobreza ou até mesmo por ignorância. Porém, foi constatado que são comportamentos gerados por laços de família e de amizade, por fidelidade. Então, já que mataram um integrante da minha família, eu estou ingressando nesse grupo. Esse grupo agora é a minha família. Então, tornam-se radicais, né? Poxa, os meus amigos estão aderindo à ideia, né, de um grupo radical. Eu também sou amigo deles, então eu também vou aderir a esse grupo, tá? Poxa, eu sou fiel à minha fé, então por isso eu vou aderir a isso. Eu tenho só contar um caos aqui para vocês, para dar uma quebradinha. Eu tenho uma amiga que ela é de família árabe, tá? Eles são ali da região da Turquia, tá? E ela estava falando, ela foi para lá há uns 6 anos atrás, e ela estava falando que ela tem primos que eles eram totalmente contrários a esses grupos terroristas. Até que existiu um ataque, mataram muitos amigos deles, né? E eles simplesmente se viram na obrigação de pegarem armas para lutar contra esses inimigos. Então, esse laço de amizade, de família, de fidelidade é muito forte. Então, eram pessoas que condenavam isso e depois acabaram aderindo a esse grupo. Tá bem? Bem, pessoal, aqui nós vamos começar a falar sobre alguns grupos terroristas, tá bem? Vocês querem continuar por aqui? Querem que eu continue a aula por aqui? Ou vocês querem dar um tempinho, que deu o nosso horário, e a gente fazer as atividades, né? E eu ir respondendo para vocês as mensagens aí por WhatsApp. Por favor, opinem para mim. Continua por aqui. Tá legal, Léo? Tá legal. Beleza. É que, na verdade, o que eu tinha combinado com a Betânia é que seria uma aula só por aqui. Então, eu faço o seguinte, eu falo mais aí uns 10, 15 minutinhos, e aí a gente vai para a parte dos exercícios. Pode ser? Aqui. Pode. Então, beleza. Vamos lá, galera. Então, o seguinte, começando com a Al-Qaeda. Ela é uma organização terrorista formada por fundamentalistas islâmicos e árabes, né? Quando falamos islâmicos, falamos árabes, né? Existem divergências, diferenças, tá? Mas é mais ou menos assim. Árabe é aquele que se considera, tá, da crença religiosa. E o islâmico é aquele que segue o Islã, que é a religião em si, tá? Mas são, assim, divergências pequenas, podem considerar aí como sendo a mesma coisa. Depois, mais para frente, lá no ensino médio, eu explico com calma o que é uma coisa, o que é outra, com mais detalhes. Vamos lá. Ela foi criada pelo Bin Laden em 89. O Bin Laden, pessoal, é muito interessante a gente citar o seguinte. O Bin Laden, na verdade, ele foi treinado, não, isso não é mentira, tá? Opa, perdão. Isso não é mentira, ele foi treinado pelos Estados Unidos, tá? Saiu minha imagem, né? Saiu? Não, saiu não. A imagem continua? Continua. É que eu minimizei ela aqui para mim, eu achei que saísse. Então vamos lá. Pessoal, então o Bin Laden, ele foi treinado, tá, pelos Estados Unidos. Ele morava lá, se alistou, né, e acabou sendo treinado pelos Estados Unidos. Depois disso, ele passa a pertencer a um grupo radical
lá na África. Então ele vai para a África e ali ele tem o seu treinamento, tá? E depois, né, ele monta esse grupo radical para lutar contra os Estados Unidos. Então nós temos, né, ali o primeiro ponto. Ó. Inicialmente tinha um objetivo, quando é criada a Al-Qaeda, eles tinham o objetivo de expulsar as tropas russas do território do Afeganistão. Então, nesse período em 89, nós tínhamos ainda a União Soviética e o Afeganistão pertencia à União Soviética, tá? Então, o objetivo era expulsá-los. Então, eles tiveram a ajuda dos Estados Unidos para financiar, né, a compra de armas e treinamentos aí, tá? Com a instalação de bases militares americanas na Península Arábica, Bin Laden começou uma campanha contra os americanos. Agora eles tinham armas, agora que nós expulsamos os russos, nós vamos começar a expulsar também os americanos, tá? Esse fato fez com que o rei Farah expulsasse Bin Laden da Arábia Saudita em 91. Então ele é tirado da Arábia Saudita porque o rei percebeu que ele estava almejando coisas a mais, inclusive destroná-lo, chegar ao poder, tá? Pessoal, vocês vão ouvir um latido aí ao fundo, é minha cachorra, né, minha pequenininha lá, minha Rottweiler, que não quer ficar presa. Aí se eu solto ela, fica latindo no portão, fica um pouco pior, tá? Desculpem aí. Bem, continuando aí com a Al-Qaeda, né? No dia 11 de setembro de 2001, 19 integrantes da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais nos Estados Unidos, tá? Então, a partir desse momento, eles sequestram esses aviões e vão tentar fazer os atentados terroristas em pontos estratégicos, tá? Então, 2 aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas. O local onde o avião atingiu as Torres Gêmeas era um local estratégico, o andar X era estratégico porque atingindo aquilo ali iria ruir tudo. Se fosse um pouco mais para baixo, talvez não caísse tudo, se fosse mais para cima, talvez também não. Então o local era estratégico, tá? Outro avião caiu em Washington, né, no Pentágono, só que não chegou a atingir realmente o Pentágono, eles conseguiram interceptá-lo, né? E o 4º avião caiu em um campo próximo a Pittsburgh, na Pensilvânia, tá? Então ele acabou não atingindo o alvo, foi abatido antes. Bem, esse regime então, Talibã, né? O regime Talibã é da Al-Qaeda. Ele foi deposto e após quase 10 anos da invasão, o Bin Laden foi capturado e morto, né, em Abbottabad, perdão, no Paquistão. Olha só para vocês verem que a maior potência do mundo, a teoricamente mais preparada do mundo, ela demorou 10 anos para conseguir capturar o Bin Laden. Então foi algo assim muito difícil, né? Muito complicado. Atualmente a Al-Qaeda, né, possui bases em países como Somália, Argélia, Líbia, Chad, são todos países de origem árabe, tá? A maioria deles aí estão na África, entre outros. E as suas ações terroristas ocorrem em nações ocidentais e em países muçulmanos que apoiam os Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Turquia e Indonésia. Então, o objetivo deles é livrar o mundo árabe da influência americana. Então, nós vamos atacar os Estados Unidos, vamos atacar o mundo ocidental e vamos atacar os países árabes que aceitam o apoio dos Estados Unidos. É isso, tá? Aqui no Brasil, né? O terrorismo no Brasil. Como 7ª economia do globo, né? Por favor, quando foi pego esses dados, era 7ª. Tem hora que está em 8ª, tem hora que chega para 6ª, tá mais ou menos. Hoje, se eu não me engano, está sendo a 8ª economia do mundo. Então temos lá, ó, como a 7ª economia do globo, né? As pretensões de ocupar um papel de destaque no sistema internacional, naturalmente, o Brasil começa a atrair a atenção do mundo, inclusive de organizações terroristas. Nós não tivemos nenhum grande atentado aqui, nada do tipo, porque o Brasil também não é tão influente, não se envolve tanto lá nas questões árabes, tá? Mas pode vir a acontecer.
Bem, ainda que o Brasil não seja, no momento, um alvo, pode ser palco de atentados contra cidadãos de países que sejam alvo. Com a aproximação de eventos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né, receberemos, inclusive, eu coloquei essa parte aqui porque é mais antiga um pouquinho, né, vem falando que nós receberemos torcedores, delegações e autoridades de países que têm problemas com o terrorismo. Então, foi um medo muito grande aqui no Brasil e teve um sistema de segurança muito forte, não só brasileiro, mas o Brasil recebeu apoio de outros países para tentar evitar um atentado terrorista que pudesse vir a acontecer, né? Um dos pontos Cleide, que... Oi. o da escola foi um atentado terrorista, não foi? O da Uma escola... escola. Ah, foi. Foi um atentado terrorista, mas aquele caso lá entra dentro do terrorismo isolado, né? Aquele primeiro que eu falei lá, tá? Ah, sim. Aham. É o Léo que está falando? Isso. Ah, tá. Bem, o Léo, aquilo lá foi um caso isolado, tá? Mas aqui, quando nós falamos aí da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, o grande medo era os caras virem e jogarem um avião, por exemplo, no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Por quê? Os caras são muçulmanos, né? Então, o que nós vamos fazer? O que tem de simbolicamente mais importante no Brasil? Nosso Cristo Redentor, né? É o ponto que nós discordamos fielmente com relação a eles. Então, nós vamos destruir o Cristo Redentor. Isso podia ser, né, um alvo. Graças a Deus sabemos que não aconteceu, tá bem? Então temos ali, ó, seremos uma grande vitrine para o mundo, né? Éramos uma grande vitrine para o mundo. As autoridades brasileiras têm sim que estar atentas a eventuais ataques terroristas em nosso território, né? E poderemos ser pegos de surpresa. Ainda bem que não aconteceu nada, não tivemos nenhum problema desse tipo, mas é uma coisa que podia acontecer. E todos os grandes eventos internacionais, eles têm hoje que tomar cuidado com relação a esse atentado terrorista, esses atentados terroristas, tá bem? Bem, aqui tem uma fotinha, né, que foi bem interessante, repercutiu muito na época, né, o pessoal sacaneando, né, Bin Laden. Aqui tem mais duas torres, né, ou seja, vamos destruir lá o Congresso, né, o Senado, a Câmara dos Deputados, né, o Palácio do Planalto aí. Era uma brincadeira, claro, com relação aos nossos políticos, que a gente sempre faz algumas brincadeirinhas, algumas piadas com relação a políticos, né? Então tem aí mais um caso, tá bem? Bem, pessoal, eu paro por aqui essa aula, né? Nós acabamos dando quase uma hora de aula aqui, tá? E aí nós, amanhã, se vocês toparem, amanhã a gente volta para cá e eu continuo a partir daqui, tá? E aí nós vamos fazer algumas atividades da apostila para a gente não ficar aí ocioso, tá tudo fresquinho na cabeça para a gente poder começar a fazer, tá? Então, por favor, agora eu gostaria que vocês fizessem para mim da 125, tá? Pode começar na 125 e podemos ir até, eu falei do Bin Laden, né? Nós podemos ir até a 133, tá? Eu divido esse capítulo em duas partes, então da 125 a 133. Nós fazemos essas atividades agora aí, e vocês tendo dúvidas, podem me mandar no WhatsApp, que aí eu vou respondendo. Tudo bem? Galera, obrigado a todos, espero que estejam bem novamente aí, e nós continuamos em uma próxima. Amanhã a gente pode voltar para cá. Certinho? Valeu, Cleide. Valeu, Amanhã. Cleide. Falou, Valeu, obrigado. Valeu, Tchau, Cleide. tchau. Obrigado, pessoal. Valeu, patrão. Patrão, eu gostei, viu? Não, acho que foi interrompido. Deixa eu interromper aqui.
Controle de reunião. Por que não aparece? Ah, tá. Ah, interrompe o compartilhamento. O burrito. Tchau, tchau, Maria. Até mais.